Bom dia, pessoal. Acabei de assistir o filme Como Seria Se, novo filme original Netflix, uma comédia romântica muito boa e acho que é graças à direção de Wanurika Ryo. Para quem não conhece, é a mesma diretora de Rafid. Ela é queniana e agora fez esse filme Como Seria Se, que acompanha a personagem Natalie, interpretada pela Lily Hayard. Todo mundo conhece ela, não tem o que falar sobre ela. Ela fez as Golpistas, ela também fez a série Riverdale e agora tá aqui com esse filme original Netflix, Como Seria Se, que acompanha a Natalie, uma jovem que acabou de se formar e ela acaba tendo sua vida dividida em duas partes. Alguns podem achar meio difícil, meio complicado. Eu acredito eu acho que não. O filme ele é muito claro, é muito fácil compreender, mas caso você tenha um pouco de dúvida, a vida dela se divide em duas partes, como seria a sua vida se ela tivesse ou não engravidado após ter um relacionamento com seu melhor amigo, que é interpretado pelo Dennis Ramirez, o Gabe. Os dois tiveram um relacionamento e após o término ali da formatura e ela tem o momento difícil da sua vida que já estava completamente planejada em saber se estava ou não grávida e como seria se ela tivesse ou não grávida e como seria a sua vida. É bem interessante e o filme é muito claro, não acho que você vai ter problemas em separar essas duas linhas que a narrativa consegue muito bem deixar clara. O filme acompanha Natalie e Gabe descobrindo que sim, eles são grávidos, e o outro que não, eles não estão grávidos, e como isso afeta a vida de Natalie e também das outras pessoas ao seu redor. Ela que é uma jovem muito determinada, planejada, ela que gosta de ilustração, animação, pretende ir para Los Angeles junto com a sua amiga, a Kara, que é interpretada pela Aisha Dee, acredito que esse é o nome da atriz, e a Natalie já tem a sua vida completamente planejada, completamente atribuída para os próximos 5 anos. Ela pretende ir para Los Angeles com a sua melhor amiga depois da formatura, poder trabalhar, procurar um estúdio ali de animação, enfim. Porém, como seria se ela tivesse ficado grávida, como seria se ela tivesse que ficar em casa e não ter que ir para Los Angeles. E o filme acompanha o dilema dessa personagem nessas duas linhas narrativas que são muito gostosas de acompanhar, muito bacanas, porque o filme mostra, o roteiro ele consegue proporcionar de forma muito clara, muito intuitiva, muito bem gostosa essas diferenças e elas conseguem funcionar muito bem juntas. No começo do filme, eu me lembrei bastante do filme La La Land Cantando Estações. Foi o único filme que veio à mente que conseguia trazer veio, né, à mente de forma muito clara, muito rápida, a questão de como seria a vida de uma pessoa se algo tivesse acontecido uma ou se uma decisão tivesse sido diferente da que foi. La La Land foi o que mais veio na minha cabeça e mais para o final do filme La La Land ficou muito mais claro, ficou muito mais visível dentro dessa narrativa e eu acho que a diretora deve ter se inspirado nesse filme ou algum outro filme que tenha a questão de mostrar diversos pontos de vista, de mostrar como seria a vida se algo tivesse ocorrido diferente. E aqui a direção consegue ser minuciosa, consegue mostrar de forma intuitiva, gostosa, a vida da Natalie em cima dessas duas vidas, nessas duas linhas narrativas, que acompanha a sua vida e os dilemas, os lados bons e os lados negativos das duas decisões. O bom que a diretora não buscou explorar apenas um lado, como se não ter ficado grávida seria excelente, da mesma forma que se tivesse ficado grávida teria sido, teria sido excelente. Não tende a ponderar, a apostar para nenhum dos dois lados, mas o bacana é como os dois lados conseguem funcionar, conseguem ser independentes entre si, conseguem levar a vida da personagem de forma clara,
de forma a não, a até mesmo não influenciar, até mesmo não acabar menosprezando, até mesmo ofendendo o público, porque ter filhos é a melhor coisa da sua vida, ou não ter filhos é a melhor coisa da sua vida. Eu achei que o roteiro ele teria se arriscado um pouco mais em formar outras linhas, outros pontos de vista, como se fosse uma árvore. Como, por exemplo, se ela tivesse ficado grávida, a decisão dela permanecer com o bebê ou até mesmo fazer o aborto. Mas isso o roteiro não proporciona. O objetivo dessa história é permanecer apenas com essas duas linhas, seguindo se vai ou não estar grávida. E junto com o elenco de apoio, a história consegue ficar muito bem gostosa, muito bem atribuída. A Cara, o próprio Gabe, os pais. Nós temos Luke Wilson aqui fazendo o pai, o avô bobão, o pai, o personagem engraçadinho da história, que também tá bem para essa comédia romântica. Enfim. E o mais bacana de tudo isso que a diretora consegue construir nesse novo filme é que as duas linhas elas vão se seguindo e elas acabam de certa forma se encontrando, que por mais que pareça forçado, dá para ver um certo objetivo, uma certa meta que do caminho que a pessoa independente do caminho que a pessoa percorra, ela pode alcançar o seu objetivo, seja começar a trabalhar agora no começo, ou seja começar a trabalhar logo lá para o meio ou depois de muito tempo. Não importa se você quando você começar, o tempo que você começar, você pode sim alcançar os seus objetivos. Um só caminho não pode ser o único caminho exclusivo para se chegar lá. E é claro, nenhum dos dois caminhos, três, quatro, cinco caminhos, será fácil ou será o certeiro. Pode ser qualquer um, vai ter dificuldades, vai ter problemas. Em um, ela acaba tendo um relacionamento amoroso com um cara, mas é um cara muito bonitão, um cara simpático, gente boa, mas que eles têm problemas, afinal de contas, cada um tem um estilo de trabalho bem diferente. Já no outro, ela acaba ficando com seu melhor amigo e o seu melhor amigo queria se casar com ela, mas ela acabou não aceitando. Os dois os dois continuaram juntos e ele, no final das contas, queria seguir uma vida, um relacionamento a dois, encontrou uma outra pessoa, ela já não, a Natalie já não gostou, mas foi uma própria decisão dela. Então, já no outro, ela ficou chateada por ter que se separar do seu namorado que foi para o trabalho. Então, cada um tem dificuldades, tanto amorosa, financeira, no trabalho, e enfim, a vida é isso, essa é a vida. E o filme ele consegue trazer esse lado humano da coisa, não deixando essa comédia romântica ficar muito fantasiosa. Ela é bem gostosa, ela fala sobre a vida e a vida em si, todos os percalços da vida, e isso que trouxe um brilho diferencial para como seria assim. A atriz Lily Yard, ela é boa, ela já mostrou isso em Riverdale, por mais que eu não tenha assistido, muitas pessoas elogiam muito ela. Esse é o primeiro trabalho que eu pude acompanhar ela como protagonista e eu assisti As Golpistas. Ela tá lá, mas ela não é o foco, não é o centro das atenções. E pelo menos o que eu pude presenciar aqui dela é que sim, ela é uma boa atriz, ela consegue trazer ali as nuances da personagem Natalie, tanto em ter que conviver com as suas próprias decepções, com as decisões que ela tomou e depois ter que ficar em conflito consigo mesma por se arrepender dessas decisões, mas por sentir que já é tarde demais e ter que assumir isso. Então ela consegue somente mesmo com o roteiro e com a própria atuação de Natalie trazer esses sentimentos, explorar essas nuances da personagem que ao longo do filme acabam aparecendo. Decepções, amarguras, arrependimentos, felicidades, entre outros. Ela consegue sim fazer um bom trabalho nessa comédia romântica. Enfim, gostei bastante de como seria se o final do filme
tem um certo encontro. Em diversos momentos do filme, as duas histórias, elas acabam se colidindo, vamos dizer assim, em uma única fotografia, em um único plano. Nós temos as duas linhas de Natalie se encontrando, seja após, seja após ela sair lá do campus onde ela mora, que aí em uma vai para Los Angeles, uma versão vai para Los Angeles e a outra vai para casa dos pais, e ou tem outra que elas acabam se encontrando no festival lá dos Estados Unidos, South by Southwest, eu não sei o nome lá do evento, é SXSW. É bacana também com a forma natural que isso acaba trazendo, bem gostosa, dessas duas personagens. E claro que para fechar com chave de ouro, a mais gostosa, mais bacana de acompanhar e que dá um certo, que dá que dá uma certa esperança para a própria personagem bem no finalzinho do filme, quando as duas personagens, as duas linhas, elas estão andando com seus respectivos namorados e elas acabam indo parar na porta do campus, do lugar onde tinha festa lá no começo do filme. As duas, elas entram sozinhas, elas apreciam ali o ambiente, relembram do ambiente onde elas estavam há muito tempo atrás. Elas entram no banheiro onde tudo aconteceu, olham para o espelho e dizem que estão bem e olham para trás. Que aí seria um próprio. Eu vejo ali como se fosse uma própria reflexão da personagem naquele momento. É, como se antes, após fazer o teste para saber se estava grávida ou não, teste de gravidez, lá no banheiro da festa, ela tivesse refletido sobre a sua vida e como seria a sua vida se algo tivesse acontecido, se ela tivesse ficado grávida ou não. E aí como se ela tivesse, para mim, essa cena consegue remeter que naquele momento em que ela estava ali no banheiro, ela tivesse refletido sobre essas duas vidas, naqueles 2 minutos, tivesse se planejado ou feito o trajeto das suas vidas, se tivesse ou não ficado grávida. E que no momento em que ela termina, né, que aquelas duas vidas olham para ela, você está bem, estando ou não estando, tendo ou não tendo o bebê, você está bem, você consegue ter o sucesso, você consegue ser animadora, você vai conseguir fazer o trajeto no qual você queria. Claro, você não vai conseguir alcançar da forma como você planejou, como você tinha naqueles planos que você tinha feito logo no começo, mas você vai conseguir alcançar os seus objetivos, a sua meta e o mais importante de tudo, a sua vida vai sim, vai ser feliz, vai ser boa. Não vai ser 100% feliz, afinal de contas tem problemas, tem dificuldades, adversidades, mas essa é a vida. Mas sim, você vai ficar bem no final de tudo isso. E no momento em que as duas personagens, as duas versões de Natalie vão até o banheiro, dizem na frente do banheiro, você vai estar bem, e olham para trás, eu vejo ali como se fosse até mesmo essa própria mensagem ali, né? Como se fosse uma própria reflexão da Natalie lá no banheiro, refletindo de como seriam a sua vida se tivesse ou não ficado grávida. Ou seja, como se tudo aquilo que acontece no filme fosse uma própria reflexão da personagem. Eu digo isso porque, afinal de contas, eu sou muito planejador. Eu demoro muito para tomar umas decisões, eu sou muito tranquilo em relação a isso, em tomar uma decisão, eu dou um tempo, não gosto de ser muito apressado, porque eu gosto justamente de refletir sobre as decisões que eu tomo, refletir de como seria, se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. Eu sou, sim, muitas pessoas não gostam disso em mim, mas eu sou desse jeito. Então, por exemplo, se eu, pegando aqui, pegando o ritmo aqui do filme, se eu vou viajar para tal lugar ou se eu vou ficar aqui
o que que vai ser, como vai ser a minha vida, o que vai acontecer nesses próximos anos. E é muito, e para mim eu vejo que é muito difícil, é muito complicado, porque são decisões muito sensíveis, porque muda completamente a vida, muda completamente o estilo de vida, muda completamente o trajeto e dá um pouco de insegurança quando isso acontece. E eu vejo muito que no final consegue falar, essa parte final do filme consegue falar muito comigo, porque você vai ficar bem, vai ter problemas, vai ter adversidades, vai ter luta, mas é a vida, essa é a vida. Mas o importante é prosseguir e nunca desistir, né, do sonho, e é isso que acaba acontecendo com a Natalie na cena final, estando ali no banheiro e recebendo, vamos dizer assim, essa mensagem, essa reflexão no final, essa mensagem no final da sua reflexão de que, independente do que aconteça, a sua vida vai ser boa, você vai ficar bem, e assim, se ela vai ficar grávida ou se não vai ficar grávida, não importa. As duas vão ser boas, vão ser agradáveis. Uma vai ter um filho, vai ter família, vai ter trabalho, o outro vai ter trabalho, vai ter namorado, vai ter família, enfim. E essa é a vida. Gostei bastante. Eu critico muito os filmes da Netflix, mas eu acho que a diretora, o Anaru Kahyu, ela conseguiu trazer um belo filme, uma comédia romântica bem diferente, bem gostosa de acompanhar, beira um pouco o clichê, mas consegue ser inventivo ao trazer essas duas narrativas conjuntas. Não fica difícil acompanhar, mas é muito intuitiva, a direção consegue ser clara, consegue explorar os campos da comédia romântica ao tratar desses assuntos sobre a vida, enfim. É um bom filme que estreia hoje na quarta-feira. Já comecei cedo e já vou pro próximo, que eu acho que eu tenho mais 3 filmes para acompanhar. Mais um outro da Netflix e mais 2 filmes de cabine de imprensa. Bom, pessoal, fico por aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!